Mas assim, galera, o William, ele, pô, veio de Santos, né? E hoje, pô, puta apresentador de rede nacional, macro. E ele viralizou num momento péssimo da história do Santos. Mas foi um momento, foi um corte. Tiveram 2 cortes do William que viralizaram assim de forma brutal. Primeiro eu vou falar desse. Nossa, qual foi o outro? O outro é o do Via Crucis. Ah, foi! Assistiu o Santos. Porque o que acontece? Isso é verdade, esses 2 momentos. Assistir o Santos é uma Via Crucis. Mas calma. É um desprazer. Primeiro eu vou falar, porque há um tempo atrás, né, a gente tava até falando sobre isso, os jornalistas em si, eles não falavam os times que torciam. Eles não abriam isso pra audiência. Sim. Então, eu, né, adorava também. Eu assistia a linha de passe. Eu adorava um mesa redonda, cartão verde. Cartão Verde. O Armando Gomes. O Armando, quem é santista, com certeza assistiu o Armando Gomes se morava em Santos. Lógico. Que era a única coisa que a gente tinha do Santos, né? Hoje tem os canais nichados, então eu assisto vários. Hoje tá mais fácil. E aí... Tem aquela coisa, né? Tipo, quem aquele torce pra qual, tal. E você, cara, levou a camisa do Santos no linha de passe. Não, foi no F90. No F90. F90. Cara, tu levou a camisa do Santos. Foi. Mostrou ali, fez uma puta declaração, altamente emocionado no rebaixamento. Como que foi aquele momento? Você ali, pô, abrindo, que você torcia pro Santos, não sei se você já tinha falado antes, já. Mas como que foi aquele momento, cara, de muita dor, você chora até, foi duro. Cara, e quando eu assisti, eu voltei muito no tempo que eu falava, cara, eu tô vendo um apresentador com a camisa do Santos, e não é um apresentador de rede local, de rede nacional, se emocionando falando do Santos. Cara, eu fiquei altamente identificado, eu te dou até parabéns pelo momento ali. Mesmo. Mas como que foi aquela sensação, aquele momento, quem tava junto, o diretor ali ficou, para de chorar, William. Nada. Foi assim. Isso começou na noite anterior, né? Sim. Eu fui à Vila, né? Fortaleza. Contra o Fortaleza. Eu e meu pai, a gente tava indo, sei lá, acho que foram 10, 11 jogos do Santos no segundo turno em casa, eu fui acho que em 8. Eu fui em todos aquele passeio do Fluminense de 3-0, o Corinthians 2-0, uma vergonha. E quando acabou o jogo, assim, quando o Santos tomou o gol do Marinho e os outros jogos já estavam... Tava tudo dando errado. Né? Vasco ganhando, Bahia ganhando. Pra ser bem sincero, gente, com 5 minutos de jogo 0-0, de tanto jogo do Santos que eu já tinha visto ali, eu virei pro meu pai e falei, pai, se liga aqui comigo no celular, no jogo do Vasco e do Atlético, porque aqui não vai sair nada. A gente já sabia, aqui não vai sair nada. O que era assustador, né? Porque, era um jogo tudo ou nada na Vila. Sim. E eu já tinha falado, até no ar, falei, não deixa pra resolver contra o Fortaleza em casa que vai dar problema. Mas, enfim. E tinha uma outra frase minha que pegou muito, que muita gente me fala, que é no começo do ano, quando o Santos joga um jogo da Sul-Americana, vai mal, o Odair Hellmann não perde, até ganha o jogo, mas jogando mal, o Odair Hellmann fala que o jogo foi bom e, enfim, o Pelé tinha falecido, né? Sim. E eu falo, aí eu falei num linha de passe, falei assim, olha, se isso aí tá bom, então se preparem para o Campeonato Brasileiro, porque se isso é o bom do Santos, se preparem para o Campeonato Brasileiro. E outra coisa, Pelé morreu agora no começo do ano. Ele já tinha morrido no final do ano, foi enterrado no começo do ano. O Santos será enterrado no final do ano? Dito e feito, né? Infelizmente. Só que aí começa essa sensação toda no jogo contra o Fortaleza, o final do jogo. Porque quando termina o jogo, cara, eu tô assim desacreditando que eu vi o Santos rebaixado na Vila. Cara, me dá um negócio até hoje, cara. Perdendo o jogo. Eu fico mal até hoje, cara. Porque é uma cena... tirando o Flamengo e São Paulo, todo mundo já passou por isso. É uma coisa horrorosa, cara. Se você vê o seu time, que é o seu orgulho, eu tenho uma relação com a cidade, assim, que é incrível, que eu amo. Então, o que representa a cidade, o time na minha vida, na minha carreira e tal. Aí eu olho pro meu pai, que é um cara que viu o Santos bimundial, cacete e tal, não sei o quê. Meu pai, assim, parecia que ia ter um treco.
O pessoal que estava junto com a gente, um filho tal do amigo nosso, chutando a cadeira, chorando desesperadamente. Aí eu olho para as pessoas mais velhas que tiveram o prazer de ver tanta coisa linda do Santos, né? Eu olho pro... Eu acho que tava o Abel, tava o pai do Abel, tava... Do Abel Neto? É, do Abel Neto. Tava... Eu acho que o Lima, que faleceu recentemente, né? Acho que o Lima tava também, o Edu, se eu não me engano. Eu olhei os ídolos históricos ali em cima. Eu falei, cara... E assim, era uma sequência já do Rueda que tava na cara que ia dar problema, né? O Rueda já só pior, um lixo de administração. E ele não era o único. E aí eu parei com tudo aquilo na minha cabeça fervendo. Falei, William, chegou a hora de você extrapolar um pouco mais o jornalismo e realmente desabafar amanhã. E o programa permitia isso. Talvez no Linha de Passe eu não conseguisse fazer isso, mas no F90 eu consegui. É que o F90 é uma coisa mais resenha, né? É, exatamente. Falei, eu consegui. Eu falei, vai ter que extrapolar, cara. Não dá pra você tratar isso amanhã de uma maneira comum, de uma maneira o Santos está rebaixado, uma pena, um grande clube da história do futebol mundial, o clube do Pelé e tal, está rebaixado. De quem é a culpa, fulano, ciclano. Não, cara, você tem que tomar pra si. Porque ninguém na mesa, por melhor que seja, entende o Santos como você entende, vive o Santos como você vive e viveu, e sabe o que está acontecendo, e ninguém vai conseguir transmitir a sensação que você vai conseguir transmitir. Você, eu, né? Então, vamos lá. E aí foi uma loucura, porque a gente saiu, tudo pegando fogo, ônibus queimado, porradaria. Bomba debaixo do carro. Bomba. Carro do Mendonça sendo queimado. Carro do Mendonça sendo queimado, sabe? Uma loucura. E a polícia aí não difere, meus caras lá não estavam... Não tinha diferença se eu era cara da ESPN ou se eu era um vagabundo qualquer que tava querendo botar fogo em algum lugar. Entendeu? Então todo cuidado era pouco. A gente ficou um tempo ainda dentro do estádio, gás de pimenta, a gente ficou um tempão dentro do estádio. Aliás, eu fiquei à prova de gás de pimenta, né? Porque todos os jogos que eu ia tinha gás de pimenta, sempre tinha confusão, o time tava ruim, né? E aí, depois de tudo isso, essa noite que eu passei e tal, eu fui no dia seguinte. Você perguntou do diretor do programa, né? No dia seguinte, a gente tinha o Bola de Prata, que aquela era a última rodada do Brasileiro. Então, no dia seguinte, tinha a premiação dos melhores jogadores do campeonato, Bola de Prata. E o diretor falou pra mim, William, é o seguinte, a gente vai começar o programa com a repercussão do Bola de Prata, os caras que ganharam, vai ter umas entrevistas e tal. Acabou isso, o programa é seu, faz o que você quiser. Foi isso. Faz o que você quiser. Falei, faz o que eu quero? Então, por favor, eu quero foto do Modesto Roma, eu quero foto do Odílio, eu quero foto do Pérez, eu quero foto do Rueda no telão. Por favor, vocês conseguem? Não consegue? Tá, papapá, fez lá. Eu falei, eu preciso contar essa história, né, meu? Eu preciso contar essa história. Porque não é só o Rueda. Isso vem se construindo, né? Sim. Isso vem se construindo. E aí, quando terminou a coisa do Bola de Prata e tal, falou, William, agora é contigo. Eu falei, puta, é agora, né? Eu tava com a camisa ainda, porque eu tinha vindo de Santos e eu nem passei em casa, eu fui direto pro trabalho, então eu tava com a camisa do Santos ainda na mochila. E eu não tinha pego a camisa pra colocar na bancada. Eu só tinha me preparado para fazer esse negócio dos presidentes. E coincidentemente, né, que é uma coisa que eu cito também, que não tá necessariamente no corte, mas no integral tem, que eu tava passando por uma situação em casa, porque eu tinha um jardim vertical de plantas naturais. E deu uma praga, tal da cochonilha. E a cochonilha, o que ela faz? Ela suga a essência da planta, a seiva, a planta começa a ficar meio pegajosa e tal, e você suga a seiva, você está tirando energia, você está acabando com a energia, a planta morre. E eu estava tratando isso em casa. E eu estava lembrando disso, eu falei, cara, o Rueda é uma cochonilha, né, meu? É uma praga que sugou a seiva do Santos e o time caiu. Falei, tá bom. Aí eu fui pro ar, já não aguentava mais, né? O Rueda não dava. E o pior é que no primeiro ano do Rueda eu dei tempo. Tinha amigo, mas eu falei assim, o Rueda é uma merda, não sei o que eu falei. E ele sempre prometendo, o ano que vem... Calma, o Santos precisa de um choque de administração para voltar para um administrar. Veja o Bandeira no Flamengo, né? Veja o Paulo Nobre no Palmeiras e tal. Pô, a gente pode ter um cara que é uma referência, que sabe... Só que ele começou a dar declarações estapafúrias, que não gostava de futebol,
E aí, diretor de futebol que não ficava, um cara que era centralizador, que não escutava os outros. Tem uma série de coisas. Eu não simplesmente achei que o Rueda é uma praga porque o Santos caiu rebaixado. Ele construiu essa imagem dele e destruiu o Santos, né? Eu nunca esqueço de uma coletiva dele que ele falou que, não, o Santos... Você acha que o Santos briga por Libertadores? Não, o Santos vai brigar por título. Eu falei, onde esse cara tá tirando o Santos? Isso aí nos anos 80 esse discurso pegava. Hoje em dia ninguém é mais otário. Então era uma coisa atrás da outra, eram contratações estapafúrdias, um time ruim pra caramba e tal. Bom, cheguei e aí fui lá, comecei falando dos presidentes e tal. Eu imaginei as coisas que eu tinha que falar, mas não a forma como eu ia falar. Quer dizer, eu sabia que eu tinha que ia ser com o coração mesmo, e paciência. E aí eu sento depois de tudo isso, para chegar no Rueda, que foi o último e expliquei, esse aqui foi afastado, esse aqui não sei o quê, esse aqui ninguém mais viu, esse aqui papapá, e cheguei no Rueda. E ali foi realmente o torcedor falando. Realmente o torcedor falando. E aí eu fiz a comparação dele com a Cochonilha. E onde eu quero chegar com essa história é que o Rueda é uma praga. Suma da cidade de Santos, inclusive. Eu falei, suma da Vila Belmiro, suma da cidade de Santos. Não apareça nunca mais. Você ficou preso aí nas suas planilhas, nas suas ideias e tal, o Santos foi pro buraco e tal. Eu falei um monte de coisa, de coração ali. E eu tava com a voz até prejudicada, porque, imagina, Santos rebaixado, eu na Vila. Quando o Santos fez um gol, eu gritei gol, claro, porra. Faltava um ali pra virar e fiquei puto. E eu falei no ar, que eu xinguei o Rueda mesmo. Eu falei, eu sou torcedor, pô, entendeu? Desculpem a voz, é porque eu já xinguei muito o Rueda ontem, agora eu tô falando aqui. E a voz já tava ruim. E... Cara, a camisa foi muito no espontâneo. E assim, eu fiquei muito emocionado porque a relação do futebol, a relação do Santos, quando passa pela relação com meu pai, né? Com família, com amigos, com a cidade, tudo isso me doeu muito, cara. Ver a cidade, ter essa vergonha de ver o seu time, o time que representa. Cara, o Santos é o único time do tamanho que é, sem estar numa capital. É isso mesmo. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, Bahia, Fortaleza, Sport. Então, cara, pensa só, né? Vitória. Cara, você pega os clubes Série A do país, clubes grandes, cara, tá todo mundo na capital. O Santos é o único. Isso é um motivo de orgulho pra nós, pra cidade, sabe? Tudo bem, tem gente na cidade que é corintiano, que é palmeirense, que é Flamengo e tal, tá tudo bem, mas é um motivo de orgulho. O Santos sempre foi aquela coisa, então aqui não caía mesmo, que o Pelé, e aí já tinha morrido o Pelé também, então foi muita coisa. E que tinha aquela energia, aquela força, aquela coisa, um orgulho nosso de vestir a camisa, que é linda, maravilhosa, a repercussão das coisas do Santos que você ouve falar desde criança, no exterior, né? Quantas Libertadores mais o Santos teria ganho se não tivesse optado por viajar, mas foi excursionar o mundo porque era uma atração. E o Pelé, a grande mar, mas tinha um time que era do cacete, Dorval, Mengavo, Coutinho, Pepe, tinha Zito, teve Clodoaldo, teve Ailton Lira, teve o Giovani, cara, puta merda, teve o Mauro, teve o Carlos Alberto Torres, putz, cara, é um negócio de louco, cara. Tudo isso é um orgulho que foi socado, ferido. Então foi tudo aquilo pro ar naquele momento. E aí a camisa, eu falei, gente, pera um pouquinho, eu vou pegar um negócio. Eu peguei a camisa. E ali o recado que eu passei, até pro próximo presidente, no caso foi o Marcelo, se não é para ajudar, por favor, respeita o manto, que isso aqui é a segunda pele de qualquer torcedor, sabe? E engraçado, cara, que eu recebi um monte de mensagem de corintiano, de palmeirense, torcedor do Flamengo, torcedor do Bahia, torcedor não sei da onde, do Remo, eu não esqueci do Remo, Paysandu, que se identificaram com aquele discurso. Sim. Que tudo bem, podia estar tirando sarro. O Santos caiu e tal. Claro que tem sarro, tem brincadeira e tal. Mas que captaram a mensagem do discurso do torcedor, sabe? E aquilo foi do caramba, E eu terminei o programa bem cansado, bem arrasado, porque foi muito emocional mesmo. Sim, entendeu? Desgasta, né? Foi muito emocional, muito emocional. E aí, cara, quem quiser pode questionar o limite do jornalista com o limite do torcedor e tal, mas eu achei que aquele momento, e o programa tem esse formato, o programa pede isso. No Lean eu não faria a mesma coisa. Talvez eu fosse mais comedido e tal. Mas ali, cara, eu falei, tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. E o choro veio naturalmente também, cara. Porque num programa eu falo, vou chorar, vai ficar... Não tem isso, né?
Mas veio que eu lembro. Aí quando eu lembrava do meu pai no estádio, aí que eu não aguentei mesmo, entendeu? Sim. Aí que eu não aguentei mesmo, que eu lembrei do meu pai no estádio, olhando pro meu pai, cara, que é a figura que me fez ser santista, que me levava pra Vila Belmiro, com quem a gente compartilhou tanta história em estádio, na Portuguesa Santista, sabe? A gente compartilhou meu pai que jogou bola, que foi goleiro, eu adoro goleiro porque a posição que eu mais gosto, que eu mais presto atenção por causa do meu pai e tal. Toda essa coisa do futebol, aí me pegava no coração, sabe, cara? Ver meu pai entristecido com aquilo, porra. Aí pegou, aí não teve jeito, aí chorei mesmo. E não me arrependo, não. Eu faria tudo de novo, a mesma coisa. Não atrapalhou minha carreira, não, sabe? E as pessoas entendem porque eu procurei sempre ser muito correto com relação à análise. É normal, cara. Você vai falar mal do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras vai falar que você é chororô, que você é santista, que não sei o quê. Aí você vai falar mal do Flamengo, o torcedor do Palmeiras vai gostar porque falou mal do Flamengo. Aí quando você elogia o Palmeiras, o torcedor do Flamengo fala que você é clubista do eixo. Isso aí é assim. Esquece, vai ser sempre assim, com o do Vasco, tudo bem, isso faz parte. Mas tô dizendo que, por mais que tivesse brincadeira, a gente tirou onda e tal, cara, teve um respeito ali, sabe? Teve um respeito que pra mim foi até surpreendente. Falei, agora os caras vão sentar porrada, aí tá tudo bem, paciência. Mas teve um respeito que pra mim me surpreendeu bastante de todo mundo, porque eu acho que talvez porque eu sempre respeitei muito os outros clubes e tudo. Quando eu tenho que criticar, eu critico, quando eu tenho que elogiar, eu elogio, cara. Não tem essa. É óbvio que eu tenho meus rivais. É óbvio que futebolisticamente eu como torcedor, na redação, a gente tá vendo o jogo, um provoca o outro. Um provoca o outro, um brinca com o outro. São torcedores ali na redação, lógico. Mas quando você vai pro ar, cara, você tem uma análise honesta, correta. Você tem que ser honesto com você mesmo, sabe? Tá bom, tá ruim, ponto final. Agora, não esperem, por exemplo, que eu vou ser aquele jornalista, todo mundo sabe que eu sou Santos e tal, que eu sou aquele jornalista que vai ficar tirando sarrinho do Corinthians. Sim. Vai ficar tirando uma onda no Palmeiras. Que quando o Santos ganhar, eu vou... Isso, esquece, respeito, tem gente que segue esse caminho, tá beleza, não tem problema nenhum, zero problema. Eu não sou isso, mas eu com certeza sou uma voz do Santos hoje e falo mesmo, como falei essa do Carille aí. Essa do Carille foi ótima.